Hoje em dia, o sistema político está em um cara de desinformação e desconfiança. Todo mundo está cheio de dúvidas, mas ninguém sabe como se orientar. A gente vê notícias que contradizem outras, e não tem como saber o que é verdade. Isso cria um clima de medo e incerteza. A gente se pergunta: como podemos tomar decisões se nem mesmo sabemos o que está acontecendo? A crise política não é só sobre políticos. É sobre a gente também. A gente se sente desinformado, sem direito de opinar, sem voz. A desinformação é como uma nuvem que nos cobre e nos impede de ver o que está acontecendo de perto. Isso afeta a forma como a gente vota, como a gente se engajar, como a gente decide o que acreditar. Mas aí vem a pergunta: e se a gente mudar a forma de olhar? E se a gente começar a buscar informações com mais cuidado? A gente pode fazer isso? A gente pode aprender a identificar as fontes, a entender o contexto, a questionar o que vê. Isso é possível, e é exatamente o que vamos explorar. A gente vai falar de estratégias práticas para economizar com inteligência na política. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre ter mais clareza, mais confiança, mais capacidade de se engajar com inteligência. A gente vai mostrar como a gente pode se proteger da desinformação, como a gente pode tomar decisões com mais base em dados e ética. A gente vai falar de como a gente pode usar a internet com mais cuidado, como a gente pode buscar informações em fontes confiáveis, como a gente pode se informar de forma crítica. Isso é uma forma de economizar, não em reais, mas em tempo, em energia, em confiança. A gente vai mostrar que é possível ter um sistema político mais justo, mais transparente, mais participativo. E aí, você já se sente mais preparado? A gente vai continuar nessa jornada. Vamos descobrir juntos como a gente pode mudar o sistema, começando por dentro. A gente pode fazer isso, sim. E a gente vai mostrar como. A gente já falou sobre como mudar a cara da política, começando por dentro. Agora, vamos falar de economia consciente. É sobre tomar decisões com racionalidade, mas sem perder a ética. A gente precisa entender que economizar não é só cortar gastos, é também investir no que realmente importa. E para isso, a gente precisa de dados. Dados que nos ajudam a ver o que está valendo a pena e o que não. Para começar, o primeiro passo é identificar os gastos que não são essenciais. A gente já viu que muitas vezes gastamos com coisas que não nos trazem retorno. Mas como saber o que é essencial? Aí entra a parte dos dados. Tem que fazer um levantamento de gastos e ver o que pode ser reduzido. E não é só sobre dinheiro, é também sobre tempo e energia. A gente precisa priorizar o que nos faz crescer. E aí vem o conflito. Muitas vezes a gente acha que está fazendo o certo, mas está seguindo informações falsas. Como identificar isso? Basta questionar a fonte. Se a informação não tem base, não é confiável. A gente precisa de dados reais, transparentes e verificáveis. E quando a gente descobre que está sendo enganado, é hora de mudar a estratégia. Não é só cortar gastos, é também se informar melhor. A gente também precisa se engajar com o que importa. Isso não é sobre se meter em política, é sobre saber o que está acontecendo e como nossas ações podem mudar o cenário. A gente pode usar redes sociais, mas tem que ser crítico. Não aceitar tudo o que vê. A gente precisa de um olhar atento e uma mente aberta. E aí vem a parte mais importante, a confiança. Quando a gente toma decisões com base em dados e ética, a gente se sente mais seguro. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre saber perguntar as perguntas certas. A gente pode mudar a cara da política, mas só se a gente for inteligente e responsável. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar essa jornada, mas agora com mais clareza. Porque a gente não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. A gente já falou sobre como identificar fake news e a importância de não se deixar levar por informações que não são confiáveis. Mas agora, vamos falar de como a gente pode usar a tecnologia para combater isso. É isso mesmo, a gente não precisa ser um detetive, mas pode ter ferramentas que ajudam a gente a ver a verdade por trás da mentira. Tem apps que chegam se um conteúdo é verdadeiro ou não.
Pode parecer complicado, mas é só ter um olhar atento. A gente pode usar esses recursos para conferir se o que vê no Instagram, no Facebook ou no YouTube é real ou não. E o melhor, a gente pode compartilhar só o que é confiável, sem passar para outras pessoas algo que pode enganar. A tecnologia também ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Tem sites que mostram dados em tempo real, gráficos, mapas e tudo que ajuda a gente a ter uma visão clara do que está acontecendo no país. Isso é importante porque, quando a gente tem informações sólidas, pode tomar decisões melhores. Mas a gente não pode confiar só na tecnologia. A gente precisa usar a cabeça também. Pensa bem, faz perguntas, checa fontes e não se deixa influenciar por emoção. A gente precisa ser crítico, mas não precisa ser desconfiado. A gente precisa ser consciente, mas também confiante. A gente já viu que a desinformação é um problema grande, mas com ações inteligentes, a gente pode mudar isso. A gente pode usar a tecnologia para nos ajudar, mas também precisa usar a nossa própria capacidade de pensar e de questionar. Isso vai nos deixar mais preparados para viver em um mundo onde a informação é poder. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar essa jornada, mas dessa vez, com mais clareza. Porque a gente não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. E com isso, a gente pode ter mais confiança na transparência e na ética do que acontece ao nosso redor. A gente já falou sobre como economizar com inteligência, né? Agora vamos falar sobre como influenciar o sistema político com responsabilidade. Isso não é só para políticos, é para todo mundo. A gente pode participar da política de formas simples, mas eficazes. A gente não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. Vamos pensar, se a gente não participa, como a gente espera que as coisas mudem? A política é um sistema, e a gente é parte dele. A gente pode influenciar com opiniões, com atitudes, com eleições. Mas tem que ser com responsabilidade. Isso significa não só votar, mas também entender o que está em jogo. A gente pode participar de reuniões comunitárias, assinar petições, usar as redes sociais com inteligência. É importante não só falar, mas também ouvir. A gente precisa saber o que as pessoas estão precisando e como a política pode ajudar. Isso gera confiança, né? Quando a gente se sente parte do processo, a gente tem mais força para pedir mudanças. Também é importante saber onde investir o tempo. Não dá para fazer tudo, mas a gente pode focar em causas que realmente importam. A gente pode se envolver em projetos que mudam a vida da gente e dos outros. Isso cria um ciclo de confiança, porque a gente vê resultados. A gente não precisa ser um líder, só precisa ser um cidadão ativo. A gente pode influenciar o sistema político com responsabilidade, sem ser perfeito. Isso gera mais confiança na transparência e na ética. A gente pode acreditar que as coisas mudam, se a gente se engajar. E aí, a gente já pensou em como pode influenciar o sistema político com responsabilidade? A gente pode começar hoje. A gente pode ser parte da mudança, sem precisar ser perfeito. A gente só precisa ser consciente. E com isso, a gente tem mais força para pedir mudanças, e mais confiança nas coisas que acontecem ao nosso redor.